Boa. Também, para quem está participando dessa webinar, a gente liberou um código promocional que vocês vão receber pelo chat, que é um código para ter 25% de desconto. Então, vocês podem fazer a inscrição no final do preenchimento de todo o processo, vocês inserem esse código promocional. Ó, já está no chat AT-Sono 25. Muito bem, meu nome é Andréa Toscanini, sou médica do sono, trabalho no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, no Ambulatório de Sono. Trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, no setor de actigrafia, e eu sou presidente do Comitê de Sono aqui da PM, e esse ano faço parte da comissão científica que está organizando o Congresso Paulista de Medicina do Sono, junto com o Dr. George, que está aqui, junto com o Dr. Alexandre, que também está aqui. E convidamos uma grande amiga, a doutora Silvia Conway, muito conhecida na área da psicologia do sono. Vou deixar você se apresentar, Silvia, para não esquecer de nada. E depois a gente começa a nossa conversa. Obrigada, Andréia. Primeiro quero agradecer o convite da PM de eu estar aqui nesse Esquenta. É muito bom, sempre bom estar com você. Acho que o assunto insônia, espero que seja bastante aproveitado por todos. Então, eu sou psicóloga do sono, eu atuo na área já há bastante tempo, também estou lá no Instituto de Psiquiatria da USP, junto com a doutora Andréia, a doutora Rosa. Você ficou muda, Silvia. Pronto, então voltando. Então, eu estava contando da minha localização. Eu sou psicóloga do sono, atuo na área do sono já há bastante tempo, também estou no Instituto de Psiquiatria, no Ambulatório do Sono, junto com a doutora Andréia, onde eu também coordeno um curso de formação e capacitação em psicologia do sono, e ajudo junto os residentes também a desenvolver essa relação com a TCCI, na própria abordagem deles dentro do consultório, que é bastante prazeroso, e também sou fundadora da Casa Formação e Conhecimento, que tem uma rede de psicólogos do sono, onde a gente faz uma formação continuada com supervisão e atendimento. É um prazer estar aqui e espero que a gente ajude a esclarecer bastante sobre insônia para todo mundo que está aqui nesse Esquenta. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela, só lembrando para fecharem os microfones e qualquer dúvida pelo chat. Vamos lá. Muito bem. Bom, então, repetindo mais uma vez, esse é o nosso warm-up do Congresso Paulista, do 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono, que vai ser agora 5 e 6 de maio, no Villa Blue Tree, em São Paulo. Esse tema, insônia e suas faces, a ideia, né, a intenção desse tema e o motivo da gente ter convidado a doutora Silvia é que tentar mostrar aquilo além do diagnóstico prático de critério de classificação da insônia. A gente faz o diagnóstico da insônia, mas o manejo e tudo que está envolvido com a insônia, com o paciente insone, que vai muito mais além simplesmente de fazer um diagnóstico e um guideline de tratamento. Então, vamos lá. Bom, um roteiro. Quem não me conhece, eu sou bem neurótica, obsessiva, compulsiva, então eu preciso seguir um roteiro. Então, a gente vai entender como que é o diagnóstico prático, né, DSM-5, classificação internacional, conhecer um pouquinho dos modelos fisiopatológicos da insônia, e isso é importante para a gente saber como manejar e aonde cada condição, né, cada abordagem, seja ela farmacológica ou não farmacológica, é mais recomendada e pode ser mais bem inserida. E aí a parte mais gostosa da aula, que são as nuances, ou seja, o que a gente muitas vezes esquece de ver, ou não sabe que tem uma importância grande, que são os cronotipos, os fenótipos, os traços de personalidade e a famosa percepção de sono. Então, tudo isso faz parte ardorosamente, né, do paciente com insônia. Então, vamos lá.
Pensando em critério diagnóstico, a gente usa muito em medicina do sono a classificação internacional dos distúrbios do sono. Acabamos usando ela mais do que o próprio DSM-5, embora a diferença seja bem pequena entre os dois. Então, considerando a classificação internacional, nós temos 5 critérios mais importantes para considerar no diagnóstico da insônia. Então, primeiro, eu tenho que ter a queixa, certo? Então, eu tenho que ter uma dificuldade em iniciar o sono, em manter o sono, ou seja, sono fragmentado, ou ainda eu posso ter o que nós chamamos de despertar precoce, que é aquele despertar final, ou seja, eu não volto a dormir depois desse despertar e ele acontece num horário que é inconveniente para mim. Então, é a queixa. Depois, eu tenho uma consequência associada, porque se eu não tiver um sintoma, se eu não tiver um impacto, então eu também não posso classificar isso como uma insônia. E aí eu tenho alguns sintomas listados que podem ser considerados impacto ou consequência associada a essa queixa de sono, de dificuldade para dormir. E aí eu tenho várias, então, fadiga, mal-estar, dor, prejuízo social, familiar, alteração de humor, cognitiva, sonolência, falta de energia, enfim, propensão a erros, uma preocupação excessiva com sono, uma insatisfação com sono, ou seja, de alguma forma, essa perturbação do item A tem um impacto, e esse impacto é o item B. Depois eu preciso ter uma cadência, ou seja, precisa ter um componente, entre aspas, crônico, ou seja, ela tem que estar presente ao menos 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses. Então, aí eu tenho a queixa, a complicação, o impacto, a consequência e uma condição temporal. Isso tudo, ele tem que se dar na vigência de algo que muitas vezes é difícil, que é uma oportunidade e uma circunstância adequada para dormir. Isso é muito importante. Então, o paciente precisa ter condições ambientais e oportunidade que favoreçam o sono. E, finalmente, o último critério é o quê? Eu preciso excluir o uso de drogas, substâncias ou qualquer outro tipo de medicação que tenha um impacto e que interfira diretamente com esse sono, ou ainda uma condição médica ou transtorno clínico que esteja causando essa insônia. Então, fechei esses critérios diagnósticos: queixa, consequência, frequência, né? Uma questão temporal, a gente junta frequência e duração nessa questão temporal. Uma condição que faça com que eu possa dormir bem, seja ela ambiental ou oportunidade de sono, e excluir drogas ou condições clínicas, médicas ou psiquiátricas que possam estar impactando. Pronto, meu paciente tem insônia. Agora, tentando explicar da onde vem essa insônia, ou seja, por que ela aparece, por que ela fica crônica, a gente tem o modelo mais tradicional, que é mais utilizado, que é o modelo dos 3 P's de Spielman, que a gente acrescentou o último P, que é o fator pavloviano. Ou seja, eu tenho uma condição predisponente, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa condição predisponente, que ela pode estar perto ou longe do threshold de insônia, e isso é individual. Eu vou ter um fator desencadeante na maioria das vezes, pode ser um evento, pode ser uma condição ambiental. E antigamente a gente achava que isso era muito associado com uma carga negativa, uma perda, um óbito, uma demissão, uma separação. E não, eventos positivos, ou seja, uma viagem, um casamento, um filho, uma promoção, também tem um impacto no sono e também podem fazer com que o paciente ultrapasse esse threshold da insônia e tenha dificuldade para dormir. E aí, esse fator, ele tem uma história natural que dura mais ou menos 3 meses para ele diminuir muito, para ele praticamente deixar de ter esse impacto no teu sono. Ora, se esse fator diminui e essa é a história natural, por que então que a insônia se mantém?
E aí vem o terceiro P, que são os fatores perpetuantes, ou seja, são aqueles fatores que fazem com que eu mantenha a minha insônia. E muitos desses fatores são fatores que eu coloco. Então, eu coloco mudança de horário, eu coloco uma mudança de alimentação, eu me condiciono a novas atitudes a fim de dormir melhor, quando, na verdade, eu me afasto daquele meu padrão inicial que eu não tinha insônia. E uma vez que eu crio um condicionamento para esse padrão, eu tenho, então, o quarto P, que é o fator pavloviano. Na figura da direita, o que nós temos é todos esses outros fatores que influem na perpetuação, no fato da insônia se manter crônica. Então, eu tenho todas as minhas crenças, eu tenho todas as cognições disfuncionais, eu tenho a maneira como eu me coloco frente aos despertares, eu tenho as consequências e como eu lido com essas consequências, e eu tenho também toda a parte de adaptação que muitas vezes é disfuncional, então eu crio hábitos disfuncionais, desadaptados a essa nova condição. Então, tudo isso precisa ser avaliado quando eu assumo um paciente portador de insônia. Eu não tenho que pensar simplesmente em aumentar o tempo total de sono dele ou simplesmente em colocar o paciente para dormir. Eu preciso pensar também nas causas e como lidar com elas para que a minha abordagem ela seja mais duradoura. Bom, então agora vamos para as nuances. A primeira delas que eu coloquei aqui é o cronotipo. E eu confesso que essa é a minha menina dos olhos. O cronotipo, ele é uma manifestação fisiológica de todos os processos orgânicos e a relação deles com o ambiente, ou seja, como que o meu relógio endógeno se comporta em cada momento do dia. E de cronotipos, desde os extremamente matutinos até os extremamente vespertinos, e todos vocês já conseguem imaginar que os cronotipos diferentes, eles vão ter horários que são mais favorecedores fisiologicamente de que eles durmam ou não. E sempre que a gente recebe um paciente com insônia, a gente precisa saber qual é o cronotipo desse paciente. Porque além da hora de dormir e da hora de acordar, todas essas funções que vocês estão vendo aqui ao redor, né, dessa representação de dia à noite, elas acontecem na medida que o cronotipo do paciente é. Então, se é um paciente matutino, ele vai ter todas essas atividades deslocadas para mais cedo. Se ele é um paciente vespertino, ele vai ter todas as atividades deslocadas para mais tarde, como esse exemplo aqui. E aí, muitas vezes, eu pego simplesmente o sono do paciente, que é esse itemzinho, e farmacologicamente eu artificializo ele para o horário que o paciente quer. Mas todo esse resto de funções e atividades metabólicas não mudaram só porque eu mudei a hora de dormir do paciente. Então, é importante conhecer qual é a circuitaria do paciente para eu poder abordá-lo da melhor maneira possível e da maneira que seja menos comprometedora em médio e longo prazo para o paciente. Vamos para os fenótipos. Vou pedir para vocês fecharem os microfones. Podem colocar as perguntinhas pelo chat. Os fenótipos da insônia, que eu quero colocar aqui, que eu quero destacar, entre eles eu escolhi aqueles relacionados ao tempo de duração da insônia. Então, basicamente, eu coloquei um paciente com queixa de insônia, com um fenótipo de curto dormidor, que é esse da esquerda, com um tempo total de sono de 4 horas e 40. E eu coloquei um paciente com a mesma queixa de insônia e uma dificuldade enorme de adormecer, com um tempo total de sono de 8 horas. Esses dois fenótipos, eles precisam ser abordados de maneira diferente, porque claramente o prejuízo é diferente. Um paciente que tem um fenótipo
de uma insônia de curta duração, como esse de 4 horas e 40, o impacto metabólico, o impacto em humor, o impacto em cognição é muito maior. Ao passo que o paciente que dorme 8 horas, mas que ele tem uma percepção de dormir menos horas, ou que o impacto é grande na rotina dele, precisa ser abordado de uma maneira diferente. Então, o tempo de duração total de sono é muito importante. E aqui eu coloquei, mas esse tempo também pode ser obtido por meio do diário de sono. Embora o diário de sono tenha alguns fatores que podem enviesar o resultado, que são percepção, cognição e memória. Bom, falando um pouquinho dos traços de personalidade, porque além do cronotipo, além do tempo de sono, a gente também tem que pensar em traços de personalidade, e esses traços de personalidade, eles também formam aqueles fatores pré-existentes que estão na base do modelo dos 3Ps. Então, eu tenho 5 traços de personalidade, que são abertura, conscienciosidade, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. E esses traços de personalidade, eles se relacionam de forma diferente no paciente com insônia. Ou seja, a gente vê que alguns traços de personalidade são mais frequentes em alguns tipos de insônia, em algumas queixas de insônia. E principalmente quando a gente avalia a severidade da insônia. Então, neste desenho, a gente tem o ISE, que é o Índice de Severidade de Insônia, e uma associação muito forte com um traço de personalidade neuroticismo, ou seja, os pacientes com esse traço de personalidade pontuaram muito mais no índice de severidade de insônia, mostrando que pode ser uma característica que não só aumente a propensão do paciente desenvolver insônia, como também de piorar uma insônia que ele já possa ter, ou seja, agravar uma insônia. E nesse gráfico de baixo, o que a gente vê é o desmembramento desse mesmo questionário índice de severidade de insônia. Por quê? Porque esse questionário, ele tem componentes de sintomas noturnos e componentes de sintomas diurnos. Quais são os componentes de sintomas noturnos? É justamente a dificuldade para iniciar, manter e o despertar precoce. E quais são os componentes diurnos? É o impacto disso na vida do paciente. Então, aqui em cima eu tenho os componentes noturnos e aqui eu tenho os componentes diurnos. E uma pergunta desse questionário, que é o quão satisfeito o paciente está com seu sono, que é essa aqui, satisfação. A satisfação é o elo entre sintomas diurnos e sintomas noturnos. Então, olha que interessante. A satisfação é o alvo do meu tratamento. Ou seja, aquele paciente que dorme 4 horas e 40 e aquele paciente que dorme 8 horas. Embora eu me preocupe mais com o paciente que dorme 4 horas e 40, a falta de satisfação do paciente que dorme 8 horas também é meu alvo terapêutico. Eu preciso que o meu paciente fique satisfeito com o sono dele. Na medida ele vai melhorar todos os sintomas diurnos, porque os sintomas diurnos têm um elo com a satisfação dos sintomas noturnos. Então, traço de personalidade, outro pacotinho bem importante para a gente lembrar quando a gente está tratando um paciente com insônia. E aí, a percepção de sono, que também tem a ver com traço de personalidade. Muitas vezes a gente negligencia a queixa do paciente ou a gente supervaloriza a queixa do paciente. E qualquer um dos dois pode fazer com que o tratamento e a abordagem não seja a mais adequada. Então, por exemplo, esse caso é uma paciente que ela vinha com uma queixa muito catastrófica. Não durmo há anos. Durmo 2 ou 3 noites por mês. Deitava 18 horas, começava a dormir às 11. Dormia melhor, acordava a noite inteira. Sem remédio não durmo, sou um milagre de Deus.
Então, assim, queixas muito catastróficas da condição de sono, incompatíveis com a avaliação clínica da paciente. Era uma paciente desperta, vigil, cognitivamente bem, que elaborava discurso, porém com uma queixa muito importante. Feita a actigrafia, visto o tempo total de sono dela, 7 horas e 20, despreocupa um pouco? Despreocupa um pouco, mas não interfere na importância que eu tenho que dar para o quanto ela está sofrendo com a queixa dela. O sofrimento dela, ela coloca aqui na queixa. Então, embora eu me alivie quando eu veja objetivamente, puxa, ela dorme, mas isso não interfere na percepção dela. Ela tem a percepção que ela está dormindo mal e pouco, e isso está tendo uma consequência muito ruim no dia dela. Então, o que a gente vai começar a discutir agora é justamente isso. A insônia tem critérios diagnósticos, a insônia tem guidelines de tratamento, mas, além de tudo isso, nós temos hábitos, comportamentos e ambiente que podem ser modulados. Temos sim tratamento farmacológico e tem muito paciente que tem indicação específica e precisa de tratamento farmacológico. Tenho que lembrar dos traços de personalidade, da percepção de sono dos pacientes, se ele tem ou não tem transtornos mentais ou clínicos associados e qual é a condição médica e fisiológica desse paciente. Esse fisiológico é o quê? A mulher. A mulher tem gestação, amamentação, menopausa, é uma condição fisiológica que mexe demais com o sono. Então, atender um paciente com insônia é um pouco mais do que fazer o diagnóstico e seguir o guideline de tratamento. Silvia, agora é a tua vez. Eu Foi acho a pessoa certa, hein? Bom, eu vou tentar aula, e eu acho que a intenção aqui era apresentar a insônia. Eu não tenho os slides, mas eu acho que a gente pode ir fazendo um bate-papo e a gente vai se complementando, né? Queria aproveitar quando você trouxe os fenótipos de insônia, então você traz o com duração objetiva curta do sono. Eu acho que eu vou começar a agregar um pouco os aspectos psicológicos. Você quer que eu volte nos slides? Precisa, Não? a não ser que você Tá. avalie que sim. Eu acho que não há necessidade, porque o que eu vou falar é conceitual. Então, duração objetiva curta do sono é quando a gente mede por actigrafia ou por polissonografia e a gente tem objetivamente uma duração curta. Então, muitos pacientes referem que eles dormem pouco, como foi aquele relato que a doutora Andréa trouxe, né? Durmo 2, 3 noites por mês, ou durmo 2 horas, durmo mais do que isso, e às vezes quando você vai fazer a polissonografia ou a actigrafia, você não tem isto constatado. Mas quando você tem então um fenótipo de duração curta do sono. Independente disso, em ambos os casos, a gente tem muitas vezes uma hipervigilância, né? Uma condição em que a pessoa tem um estado quase como se ela fizesse um mecanismo de sustentação cognitivo por conta de uma privação do sono, que os pacientes de insônia não necessariamente têm maciçamente, mas esses que dormem um pouco menos, eles têm uma privação de sono maior e eles acabam tendo uma compensação durante o dia, como se eles criassem um esquema mesmo de sustentação dessa vigilância, que vira uma hipervigilância, que chega à noite é muito difícil de ter essa quebra, né? Eles conseguirem entender como que... Primeiro, eles nem percebem, porque como eles estão o dia inteiro numa hipervigilância, é muito difícil deles se darem conta que eles estão acelerados. E aí, à noite, naturalmente, isso vira um contínuo. Então, naquele primeiro slide, ou segundo slide que você mostrou, do ciclo vicioso da insônia, muitos ali têm uma 24 horas, né? A insônia ela não é uma problemática noturna ou só diurna por conta das consequências que a gente tem que verificar no diagnóstico. Ela é também uma questão de retroalimentação de como que a pessoa lida com os conflitos ao longo do dia, como que ela lida com a ativação própria mental, ativação do sistema nervoso simpático. E aí, quando chega a noite, ela quer um botãozinho, simplesmente liga, desliga, né? Quase como se fosse isso. E não funciona.
Então, a gente também tem, né, dentro da psicologia do sono, a gente tem a técnica da TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. A gente está tendo aqui muito forte também a ACT em várias áreas, inclusive, que é a terapia de aceitação e compromisso, que usa uma abordagem mindfulness, que também está mostrando a importância dentro da abordagem da insônia, mas também tem o poder olhar para esse paciente e entender o que o mantém nessa vigilância, por que ele faz isso, como ele lida com as questões do dia, porque, em geral, o paciente com insônia, ele desconecta da razão do início da insônia dele, né? Como você mostrou, Andréia. A gente não começa tendo sonho do nada. Geralmente é uma ruptura numa questão de equilíbrio emocional. E aí a pessoa acaba tendo uma dificuldade de iniciar, manter um despertar precoce matutino, que se esse estresse se mantém no tempo, ela começa a desenvolver os fatores perpetuadores da insônia, que são as crenças relacionadas ao sono, os maus hábitos, que incluem a má higiene do sono, entre outros hábitos, como olhar para o relógio toda hora, controlar o sono, tentar compensar o sono, e aí ela começa a ter uma manutenção da insônia por conta dela, ela vai paulatinamente deslocando do problema inicial, que foi aonde surgiu a insônia, aquilo que rompeu com essa condição de contenção emocional, e ela passa a ter um foco na insônia. E aí ela só fala do sono, e o dia dela persegue o sono, e ela acorda, bom dia, como é que você tá? Ah, não tô bem, não dormi bem. Tudo é o sono. E aí ela tem uma expectativa negativa do dia, e quando ela já está indo para a noite, ela já espera que ela não vai dormir bem, e aí mais ainda ela procura os recursos ao longo da noite para ver o que vai oferecer, se é o álcool, se é o chá que a amiga usou, se é o remédio, mas ela não quer usar o remédio, ou ela usa em abuso o remédio que o médico deu, e aí durante o dia café energético, e aí ela faz esse sistema de ativação, e aí ela fica numa hipervigilância, e ela não consegue quebrar. Então, a gente também, dentro da psicologia, muitas vezes, não consegue se limitar e se ater apenas às abordagens técnicas da TCCI ou da ACT-I, e a ACT é um pouco mais, né? Então, outras abordagens dentro da psicologia, elas são usadas nos pacientes. E isso eu queria destacar, então, com a duração objetiva do sono, ou quem tem também má percepção do sono, que eventualmente até dorme mais, como o caso que você trouxe, Andréa, da actigrafia, que ela tinha ali, às vezes, até um tempo de sono melhor objetivamente, e como você bem colocou, aí não adianta você contrastar, mas olha aqui, você dorme. Isso não é suficiente. A gente vai ter que fazer também a restrição de tempo na cama para aumentar essa percepção, porque, em geral, é quando o paciente estende o tempo na cama dele para tentar a compensação, e aí ele fica num cochilo quebrado, ele nem se dá conta disso, e é tamanha essa fragmentação que gera para um estado de vigilância, que ele fica mais marcado pela vigilância, mais marcado pela insatisfação no padrão de sono, e ele não se apercebe do sono que de fato está acontecendo. Então, as estratégias vão ajudar a ele a aumentar uma pressão fisiológica dentro de um tempo mais comprimido, em que ele vai ter condições de perceber o sono acontecendo, e só isso já vai acalmando ele. E outras estratégias para a gente ajudar ele a perceber o que ele faz no dia a dia, quais são os aspectos do dia a dia que ele tem, que ele vive de conflito, e o que ele precisa rever de entendimentos, de valores, de atitudes, provocar nele uma reflexão um pouco mais profunda sobre o viver, e aí a gente consegue aos poucos ir fazendo a ponte do que está acontecendo no sono, que está acontecendo no dia, muito parecido, do ponto de vista da abordagem dele mesmo, da dinâmica que ele estabelece, dinâmica paralelo, né? Isso vai em paralelo com a abordagem da TCCI. E o tempo normal de sono, com aquele caso que você trouxe, né, de uma latência de sono aumentada, mas que a pessoa dormia lá por volta de 8 horas em média, e aí que é muito nítida a questão mais da ansiedade, né? A ansiedade que a pessoa não para de pensar, geralmente são pessoas que deitam na cama e estão agitadas e não sabem fazer essa modulação que vai acalmando, né? Que a gente vai diminuindo a nossa agitação, o nosso investimento no mundo lá fora e vai desinvestindo. Então, por isso que é tão importante a gente pensar numa rotina de final do dia que vai retirando a atenção no mundo para a pessoa entrar no mundo interno, porque o sono é um estado de entrega,
e é um estado de entrega, a gente perde consciência, então a gente tem que adentrar no mundo interno. E aí eu aproveito para falar um pouco da manutenção, né? Que eu acho que também é um outro caso que às vezes acontece de uma ansiedade deslocada um pouco no tempo. Eu não vou colocar aqui Comisa, que depois, se você quiser, você pode comentar, mas eu quero falar de um paciente que não tem uma apneia do sono, né? Que ele acorde mesmo à noite e fica acordado. Também é muito comum isso acontecer, porque o sono ele vai se condicionando. Se a gente imaginar que o bebê, quando ele nasce, ele tem um sono polifásico, então ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, e à medida que a criança vai entrando em contato com o mundo, com a rotina do dia, com a luz que entra durante o dia, mesmo dormindo durante o dia, em mais ou menos 3 meses, começa a ver a melatonina, começa a ter já o ciclo dela acontecendo dentro da ritmicidade que a gente conhece de uma criança mais velha, de um adulto, à noite, sendo secretada, e aí ela vai, então, diminuindo essa fragmentação, vai tendo mais um sono consolidado à noite e 2 blocos de sono de manhã e à tarde, que seriam os cochilos mais longos. Então, essa condição de ser polifásico, ela segue preservada ao longo da vida, tanto que os velejadores, pensar no Amir Klink, mas todos os outros, eles fazem um sono, esses velejadores solitários, eles fazem um sono polifásico quando eles vão atravessar o oceano, para eles poderem dar conta de qualquer intempérie, qualquer situação que aconteça no meio do caminho. Então, esta condição, muitas vezes o insônia desconhece o que ele está fazendo. Ele produz essa mesma condição quando ele aumenta o tempo na cama, ou indo para a cama mais cedo, ou ficando na cama mais tarde, muitas vezes fazendo as duas estratégias, e aí ele consolida um sono, às vezes, bifásico. Dorme, de repente dorme até rápido, porque ele está exausto, aí ele recarrega a bateria lá um tanto, como se fosse 60%, e aí essa agitação durante o dia, onde ele está meio alienado dele, onde ele está acelerado, puf, ela vem, e aí ele acorda, e aí ele olha para o relógio, e aí ele marca que ele está acordado, e aí novamente ele fica aquele período, depois ele volta a dormir de novo, alguns com uso de medicamento, isso não é uma recomendação, mas muitas acabam fazendo esse tipo de uso, porque o ciclo dele acabou fazendo um ciclo de sono bifásico, ele está condicionado com 2 grupos, aqueles 2 blocos de sono, e há aqueles que fragmentam um pouco mais, né? E, em geral, quando é despertar precoce matutino, está mais associado com quadros depressivos, mas não é uma exclusividade, né? Então, pessoas que às vezes acordam, aí elas também têm uma certa angústia, ou elas também olham para o relógio, também tem o fator de ansiedade aí associado, mas só para a gente também pensar que esses sintomas noturnos, às vezes, fazem parte também de um perfil. E, do ponto de vista comportamental, quase que todos estão condicionados a refazer e repetir aquela condição pelo simples comportamento e crença que acompanha ele ao longo da noite toda. Eu estava pensando em talvez falar um pouquinho do que é a estrutura da TCCI, né? O que você acha? Eu acho ótimo. Como tratamento não farmacológico, eu acho que a gente podia falar, primeiro, que é super importante, no meu ponto de vista, a higiene do sono, independente de fazer não farmacológico ou farmacológico, a higiene do sono nunca é demais. E depois trazer esses componentes da TCC e depois falar um pouquinho da ACT também, justamente para pegar essa parte, né, da personalidade, da percepção. Eu acho que aí a ACT... E se alguém tiver alguma pergunta e quiser ir colocando no chat, na medida que a temática for fluindo, eu vou inserindo as perguntas na conversa. Então, a TCCI, a terapia cognitivo-comportamental aplicada em insônia, ela deriva de uma abordagem dentro da psicologia mais ampla, que é a cognitivo-comportamental, e como a doutora Andréa mostrou, então, ela tem a ver com os condicionamentos e com os comportamentos, né, os comportamentos condicionados e as crenças também, que são, em geral, crenças disfuncionais. E aí ela visa corrigir as crenças disfuncionais, descondicionar o padrão de insônia, como a gente comentou já, que fica um ciclo vicioso, mas ela também precisa, para isso, fazer uso do entendimento, ajudar o paciente a entender o que é a fisiologia do sono, e aí a higiene do sono entra. E também tem um quarto pilar, que é a parte de relaxamento. Então, eu vou começar pela parte de educação, psicoeducação no sono.
que é onde a gente adentra a higiene do sono. Hoje em dia, os pacientes com insônia, eles chegam no nosso consultório já desqualificando a higiene do sono, porque eles já viram isso em todas as revistas, todos os jornais, que jogarem sono na internet aparece uma lista de sono, e eles estão tão desesperados, mas ao mesmo tempo tão desconhecedores, ignorantes do que está acontecendo com o sono deles, que o que eles acabam fazendo? Eles testam, às vezes, as estratégias lá, as regrinhas da higiene do sono, uma a uma, e aí ele vê se está funcionando, se não está funcionando. E como ele está ansioso para ver se vai funcionar, óbvio que não vai funcionar. E essa acho que é uma chave aqui que a gente já começa a entender o que é também o trabalho da psicologia do sono e o que é a abordagem da TCCI. É ajudar o paciente a parar de pensar sobre o sono. Porque se sono é um processo de entrega, em que a gente se desconecta, para de investir no mundo lá fora, para se entregar para um processo que é homeostático e que é rítmico, porque ele faz a alternância da vigília com o sono o tempo todo, e uma vai ajudando a reforçar a outra, e à medida em que a gente tem horas acordadas, a gente tem, então, um acúmulo maior de adenosina, que vira um processo de pressão, que cria o processo homeostático, que é uma pressão de sono. Quanto mais horas acordadas, maior a pressão de sono. Tem a melatonina, tem a luz azul, naturalmente, a ausência da luz azul, naturalmente a pessoa dormiria. Mas quando ela começa a ter essa vigilância se está funcionando, ela não vai dormir, ela está acionando o processo cognitivo, ela está acionando o processo atencional para saber se está funcionando ou não. Então, quando o paciente chega, é muito difícil você começar com uma higiene do sono e só ir dando as regras, porque você vai ser mais um que dá as referências que ele pode buscar sozinho. Então, um psicoeducacional, o que ele é? É ajudar o paciente a entender o sono normal, o que é a fisiologia do sono, a entender o ritmo próprio do circadiano, da vigília-sono, que tem os marcadores temporais, né, a luminosidade, a luz branca que contém as 7 cores visíveis, uma fração de luz azul é a que dá a referência de se é dia ou se é claro, e quando há ausência da luz azul, então a pessoa, através do nervo óptico, a glândula pineal recebe essa informação e pode produzir e secretar melatonina. Por isso é importante diminuir os eletroeletrônicos à noite, né? Pelo menos 1 hora antes de dormir, diminuir. Por quê? Porque você está ajudando ao próprio sistema a se regular com o ambiente. Então, isso faz toda a diferença, porque o paciente, é muito difícil dele entender por que uma coisa que aparentemente relaxa ele, dá atenção do problema do trabalho, porque ele está lá vendo o Instagram, ele está comprando a viagem dele de férias, ele não consegue entender por que ele tem que desligar isso se ele está finalmente conseguindo parar de pensar nos problemas que, de repente, ele trabalhou. Ele não entende que esse é um outro tipo de estímulo cognitivo, que ele é hiperlinkado, porque quando você está na internet, você vai um atrás do outro. Ele não consegue perceber que ele precisa aprender a desconectar sozinho e fazer um investimento interno, e ele não entende que aquela luminosidade que para ele botou lá o mais fraquinho de todos, por que aquilo vai ser um problema. Então, ajudar ele a entender por que ele tem que parar de fazer uso das telas, ou a cafeína, que ela acaba também adentrando nos receptores de adenosina e, com isso, por isso ela tem um efeito excitatório, porque a adenosina que geraria o efeito de sonolência, de fadiga, de cansaço no final do dia, acaba não conseguindo ocupar esses receptores e, naturalmente, vai ser a cafeína que vai gerar a excitação e ela leva 8 a 9 horas para ser metabolizada. Então, qual vai ser o horário? Ela é acumulativa, então qual que vai ser o horário? Então, é muito importante entender da fisiologia do sono e da ritmicidade circadiana, do sono vigília-sono, desse ritmo, para poder orientar o paciente com as estratégias de higiene do sono. Você quer comentar alguma coisa? Eu quero. Então, a primeira coisa de higiene do sono que você falou, tudo é a preocupação com o ambiente de sono, né? A gente, didaticamente, quando a gente está explicando higiene de sono, a gente divide em 5 pontos. O primeiro é o ambiente de sono, que é tudo isso que você falou.
essa preocupação com a luminosidade, né? Com o próprio lugar, ou seja, tem televisão, não tem televisão, tem celular, não tem celular, fatores que te estimulem a vigília e não fatores que te estimulem o sono, né? O que você faz no seu ambiente de sono também é importante. O que você se condicionou a fazer no ambiente de sono? Então, eu sempre brinco, às vezes, imagina a gente fazer uma refeição, um almoço ou um jantar no banheiro. É esquisito, porque a gente nunca se condicionou a fazer isso. Mas eu aposto que se todos os dias a gente começar a fazer isso, não vai ser tão esquisito. Então, da mesma forma, por exemplo, comer sentado na cama, tomar café da manhã na cama, ou assistir televisão na cama, ou estudar na cama, são comportamentos que a gente se condicionou e a gente não acha mais estranho. E são comportamentos disfuncionais para quem quer ter uma boa noite de sono. Para quem não tem nenhuma dificuldade, a gente não pega tanto no pé. Mas um paciente com insônia, uma das coisas que é importante é a gente quebrar todos esses condicionamentos do ambiente de sono. E aí você entrou no segundo ponto que a gente também de forma didática ensina para os residentes, para os estagiários, é a questão da ingestão de substâncias. E você falou da cafeína, que é um dos principais psicoestimulantes. E aí lembrar que cafeína não é só café, Coca-Cola, tem muitos chás também que são estimulantes. Todas as cores, eu brinco, né? O chá verde, o chá branco, o chá vermelho, né? Todos eles também têm uma quantidade alta de cafeína, são psicoestimulantes e os próprios energéticos também, né? Então é importante ter cuidado com isso. Os horários alimentares, e aí entra aquela questão dos cronotipos. Então, muitas vezes, as refeições, ou seja, o processo digestório de cada refeição, em cada horário, interfere também no início do sono. Se a pessoa tem ou não tem alguma condição médica, e aí aquele outro ponto, condição médica, eu estou até com vontade de colocar aquele slide de novo. Deixa eu colocar aqui. Esse. Porque a gente pensa na condição médica, por exemplo, se ele tem um refluxo e ele faz uma refeição e ele é de um cronotipo vespertino, ou seja, ele tem fome no final do dia, ele quer fazer uma refeição no final do dia, ele se alimentou, ele tem refluxo, ele já tem dificuldade para iniciar o sono às 10, porque ele é vespertino. Toda a vida ele foi privado de sono, por exemplo, agora ele não é mais privado de sono, ele não tem essa pressão de sono que você comentou, então ele tem mais dificuldade ainda para dormir, para pegar no sono, ou ele pode ter uma síndrome das pernas inquietas, alguma agitação motora na hora que ele se deita, e isso também prejudica o início do sono dele. Então, vários componentes nesse início do sono. Depois da ingestão de substâncias, a gente fala muito do ritual de sono. E aí o ritual de sono, ele é individual. Você falou dessa coisa das listas de higiene do sono, tem as listas do ritual de sono também, né? A gente reservar esse tempo para adormecer. Eu gosto quando a Letícia fala que a gente tem que ensinar a criança a adormecer, mas os adultos também, muitas vezes, eles não sabem adormecer, não é? Pode tirar o teu microfone do mute, viu, Silvia? Sim, eu pus no mute. Estou deixando você estar falando tão bem. Muito bom. Ótimo. Estou entrando na sua área, por favor. Não, mas ótimo, a gente vai se complementando. Você quer complementar mais alguma coisa ou que posso dar continuidade? Vamos? Pode ir. Bom, e esse adormecer é isso, vai ser um livro, vai ser um tricô, vai ser uma meditação, vai ser uma música agradável, vai ser você pegar, de repente, uma listinha, né? Orientar o paciente a pegar uma listinha, e ali ele escreve o que ele fez, o que ele deixou de fazer no dia, já programa o que vai ser o dia seguinte, para que quando ele for para a cama dormir, não seja isso, que naquela hora que a gente vai se modulando e começando a relaxar, às vezes vem a lembrança do IPTU que tinha que pagar, do aniversário da amiga. Então, como fazer para que esse processo seja antes do sono, né? Pode até ser que você possa precisar de um papelzinho ali, orientar o paciente a ter um papelzinho ao lado da cabeceira, para que, se isso acontecer, ele coloque, deposite isso no papel, ao invés dele ficar com a referência de ter que estar o tempo inteiro fazendo uma memória, porque parece incrível, mas os pacientes com insônia
quando a doutora Andréa mostrou aquele slide dos traços de personalidade, o mais associado com os índices de gravidade de insônia alto, que é um questionário que avalia os sintomas todos da insônia, é o neuroticismo, que são controladores, né? Que é pessoas mais irritadiças, pessoas mais controladoras. E assim é o paciente com insônia, né? Um paciente que às vezes não usa despertador, mas ele controla o tempo inteiro o sono dele para não perder o horário que ele quer acordar. Então, ele lembra que ele tem que pagar o IPTU e ele fica a noite inteira lembrando que ele tem que pagar o IPTU. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a desconectar do mundo, que ajuda ela. E aí, a gente descobre gente que não faz nada, realmente fica ali só, ou vendo uma série, ou fica na internet mesmo surfando. Então, a higiene do sono vai tentar cobrir isso tudo. Quais são os hábitos que não favorecem o sono? Quais são os hábitos que a pessoa, sem saber, por ignorância, ela pode estar usando e prejudicando o sono, como o álcool, por exemplo, próximo da hora de dormir, ou café, ou o eletroeletrônico, enfim. Essa que é a ideia. E é muito importante que a gente instrua o paciente, dê informações suficientes que subsidiem ele para ele entender a tática de higiene do sono e não simplesmente receber a orientação. Isso fica vago, isso fica solto. Bom, terapia comportamental. Quais são as técnicas derivadas dessa parte da psicologia comportamental? São todas aquelas que envolvem, de fato, um comportamento desfavorável para o dormir. Aí vai além da higiene do sono. Por exemplo, ficar na cama comendo, associar o ambiente de dormir, que deveria ser de relaxamento, de entrega, com atividades do dia. Discuto com meu parceiro, eu penso em problemas, eu trabalho, eu como, eu faço tudo naquela minha cama. Então, como que a gente vai ajudar e orientar essa pessoa para que ela tenha o espaço de dormir como se fosse um sagrado, né? Eu costumo fazer até uma associação com um ambiente religioso, uma instituição qualquer religiosa, uma igreja, uma sinagoga, não importa, a pessoa não entra, não preciso nem ser religiosa, não preciso nem ser daquela religião. Quem entra nesse ambiente, naturalmente, fica em silêncio, não é uma pessoa que vai ficar fazendo contas da empresa, né? Então, é essa associação que a gente tem que ter com sono também, não pode levar para o ambiente de dormir as preocupações do dia. Quer preocupar, quer discutir um problema, vai para a sala, faça isso lá e deixe o ambiente de dormir para o momento de entrega, seja um ato de uma intimidade, seja o sono. Então, como que a gente pode criar essa oportunidade para que o ambiente favoreça o sono também no tempo total do sono? Eu falei aqui da fragmentação do sono bifásico, né, polifásico, que vira bifásico e que vai virando depois um sono monofásico. Então, o paciente de insônia é muito comum que ele tenha, às vezes, um sono bifásico ou polifásico. Ele fica um tempão na cama e fica fragmentando. Então, uma outra técnica, e essa é uma técnica assim, extremamente forte para provocar mesmo a mudança do padrão de sono, é a técnica de restrição de tempo na cama, para que a pressão fisiológica ela se exerça naquele tempo diminuído. Então, o paciente que dorme, vamos supor, 7 horas, mas ele fica na cama 9 horas e meia, ele fica com 2 horas e meia a mais do que ele está dormindo. Então, a eficiência do sono dele está rebaixada. A gente tem que fazer a eficiência do sono dele tá mais alta, o que significa que o tempo na cama reduzido fica coberto de sono. Então, o tempo de sono ele é mais compatível com o tempo que está sendo exercido dentro da cama, né? Deitado na cama. E com isso, o paciente vai percebendo mais o sono, vai ficando mais satisfeito, vai ficando mais confiante de que ele não tem problema nenhum cerebral, ele vai começando a sentir sono, às vezes, quando ele está vendo televisão, coisa que às vezes ele não fala dizer há anos, ele vai fazendo essa referência. E aí ele vai tendo confiança em diminuir um remédio, ele vai tendo menos efeitos durante o dia, porque parte dos efeitos durante o dia não necessariamente são de fato algo que está associado com aquela dose de privação de sono, mas às vezes está associada com uma história de insônia, a insatisfação com o padrão de sono que faz exacerbar as queixas diurnas também.
E aí a gente também tem a parte toda cognitiva, que envolve todas as crenças associadas ao sono. Eu preciso dormir 8 horas. Por quê? Porque ele leu em algum lugar que precisa dormir 8. Ele não sabe qual é o tempo total de sono. Se eu durmo uma noite mal, eu tenho que ficar na cama, eu tenho que ficar lá quietinho, esperando o sono voltar. Então, ele, de algum jeito, ele faz uma interface com os comportamentos, mas que está associado com crenças que ele acredita que aquela é a melhor forma dele propiciar o sono ou dele evitar que o problema fique pior. Então, veja que quando a gente fala de psicoeducacional, a gente está subsidiando para dar condições do paciente entender o que é uma técnica de restrição de tempo na cama. Porque ele tem que entender que ele vai ter a pressão fisiológica. Ele tem que entender o que é a manutenção de um horário regular de sono. Por que isso também vai favorecer não só a pressão fisiológica, mas o ritmo circadiano. Então, são subsídios que uma boa conduta ali de intervenção, de orientação, de esclarecimento sobre como é a fisiologia do sono e como é o ritmo circadiano, subsidia todas as outras técnicas e estratégias para finalmente chegar em auxiliar ele também a usar de ferramentas de relaxamento, não só no pré-sono. No pré-sono é até uma estratégia para uso mais posterior, porque senão às vezes ele vê, por exemplo, ele faz uma técnica de meditação e ele percebe que ele relaxou no consultório, aí ele já quer levar para o pré-sono, mas ele não percebe que, na realidade, ele tem que fazer essa modulação ao longo do dia. Então, a gente orienta a fazer isso para que o paciente, ao longo do dia, através de uma técnica de relaxamento, ele vai... Vai cortar? Diga. Você está sem som. Não, eu estava pensando nas perguntas. Ah, sim. Eu vou só terminar aqui. Então, a gente vai ajudando o paciente com as técnicas de relaxamento também a poder perceber ele nessa modulação entre ele mais agitado, menos agitado. E ele percebendo esse estado, ele pode aos poucos entender que muitas vezes ele vai para a cama agitado e que é isso que ele precisa mudar ao longo do dia para que quando ele chegue também na hora de dormir, ele possa ter esse ritual pré-sono já como uma condução de relaxamento para a entrada no sono. Sim, porque passou super rápido. São 8:45. Por isso. Eu queria lembrar uma coisa também, que é o seguinte, a gente tem que ter em mente alguns diagnósticos diferenciais de insônia, né? Não é todo mundo que tem queixa que não consegue dormir, que de fato são insônios, né? Então, às vezes a gente tem alguma coisa por trás, uma apneia atrapalhando a manutenção, uma perna inquieta, mas às vezes a gente tem, por exemplo, um cronotipo, um atraso de fase do sono, e outras condições, ou mesmo a vontade do paciente de querer dormir num horário que ele nunca dormiu, mas que agora ele tem tempo, então ele quer dormir, e que também não caracterizam a insônia. Se alguém tiver alguma pergunta, obrigada. Em média, quanto tempo leva para o cérebro internalizar as mudanças feitas pela higiene do sono? Mais rápido do que parece, né, Silvia? Quer responder? Quanto tempo de tratamento? Seria isso a pergunta? Por exemplo, eu acho que a pergunta é para controle de estímulos. Eu acho que assim, quando o paciente, o que eu observo assim, às vezes o paciente, você explica um monte de coisa, aí ele vai, entendi. E aí ele vai e não entendeu nada. Quando você volta e na prática do que ele experimentou, você consegue orientar ele usando o que ele fez, ele entende rápido. Então, às vezes é a primeira sessão, ele já consegue entender. Outras vezes são 2, 3 sessões, a depender do grau de resistência dele ou do grau de aplicação do que ele fez, né? Ou o grau de capacidade dele de conectar uma coisa na outra. Porque quando o paciente entende, ele, por exemplo, quando você faz a proposta da restrição de tempo na cama, que você subsidiou com um bom psicoeducacional, o próprio paciente entende por que você está fazendo aquilo. Ele sozinho já faz a ponte de compreensão daquela estratégia. Então, eu acho que um bom psicoeducacional, seguido da orientação, mas ajudando o paciente a fazer a conclusão, é uma chance maior e mais curta dele absorver. E quando ele vai e ele pratica e traz o diário de sono, ele mesmo diz, não é que não olhar para o relógio ao longo da noite inteira fez diferença, eu fiquei mais calmo.
eu dormi melhor. E é interessante que, na mesma velocidade que ele reaprende, ele também pode desaprender se ele assumir de novo hábitos disfuncionais. Então, né, ou substituir, né? Exato. Então, assim, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma maior propensão à insônia, nos hábitos que são favorecedores de uma boa qualidade de sono, tem que ser, de fato, um pouco mais disciplinados e eles precisam ter um pouco mais de apego a essa questão toda da higiene do sono. Porque tanto aprender, reaprender ou desaprender, o nosso cérebro ele é muito plástico, então são condições bastante rápidas. E eu acho que uma coisa muito importante, que quando você traz todas as nuances aqui, né, na sua apresentação, é que o paciente de insônia, ele desfocou, eu falei isso e vou reforçar, ele deslocou a atenção dele sobre os fatores de estresse do dia e ele coloca como central o problema do sono. Então, qualquer coisa que você diga, ele tem uma tendência muito grande de desvalorizar que aquilo vai mudar. Porque ele olha aquele pontinho, ele fala, não, isso daí não é, meu problema não é esse. Então, ele tem uma hipervalorização dos sintomas, uma hipervalorização da queixa. Então, nem sempre você consegue chegar logo com um paciente com insônia, com as estratégias, e ele sair bonitinho fazendo. Às vezes, você tem que trabalhar a quebra desse sistema que opera psicologicamente com muita resistência à mudança, com um controle e com uma crença absoluta de que a problemática dele é o concurso, né? E parece que tem até um prazer em ser assim. São 9 horas, eu vou lembrar. O Congresso Paulista, que acontece, vou responder paciente com dor crônica, já vamos lá. Eu vou lembrar, o Congresso Paulista, 5 e 6 de maio, aqui no chat tem o link de inscrição, tem o cupom de desconto, então preencha, não esqueça de colocar. Para todos os que participaram aqui da reunião, está valendo esse cupom com 25% de desconto. Insônia e todas essas faces da insônia é um dos temas que vai ser bem conversado. Lembrar que o congresso é no formato arena. A Silvia participou com a gente esse ano, é um formato diferente, mas que aproxima o palestrante do congressista, né? A gente fica perto e esse formato foi pensado de fato para que tenha mais interação, para que todo mundo possa perguntar, trazer para o dia a dia da prática clínica aquilo que está sendo apresentado. Então, a ideia é que seja um evento mais voltado para a prática clínica. A gente tem sobre o Kindle. O Kindle é aprovado pela Academia Americana para o uso à noite, é o único, digamos assim, eletrônico que não interfere com essa coisa da luz azul, porque ele tem uma luz diferente, não tem o comprimento de onda nem verde nem azul, não atrapalha a secreção da melatonina, então ele pode ser usado. Em relação a paciente com dor crônica, o que vai definir se você vai usar TCC ou se você vai usar ACT, não necessariamente é o fato dele ter dor, mas é o conjunto. Tem um paciente extremamente disciplinado, rigoroso, com uma higiene do sono boa, que não tem nenhum problema, por exemplo, de crenças desadaptativas, de comportamentos. Então, eu fazer uma TCC talvez não seja tão interessante como eu fazer uma ACT, se ele é um paciente rígido, inflexível psicologicamente. Então, aí a gente tem que fazer uma avaliação do paciente para ver qual modalidade não farmacológica é mais adequada para ele. Mas o fato dele ter ou não dor não é uma delas. Quero agradecer a participação de todos. Estou super feliz que a gente começou com 40 e terminou com 40, ou seja, que todo mundo conseguiu acompanhar a aula inteira. Estamos à disposição também, acho que a maioria aqui tenha um acesso mais direto. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a Silvia tem a casa, que também é aberto pela internet, consegue entrar em contato. Aqui com a gente também, pelo Congresso de Sono. Agradecer a participação de todos vocês, passou muito rápido, de verdade. Na hora que eu pensei 1 hora, eu terminei de falar em 20 minutos, falei, nossa, ainda tem 40 minutos e passou super rápido. Então, mais uma vez, muito obrigada, Silvia, por ter aceitado
Faz tempo que a gente não se fala, vamos nos encontrar Imagina, pessoalmente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite a Bom todos. congresso, não deixem de ir no congresso, porque de fato essa Exato. proximidade faz muito gostoso, né? É muito gostoso participar. E lembrar que essa webinar fica no YouTube, se vocês quiserem rever ou se quiserem indicar para alguém, só acessar depois. Obrigada.